Graça e paz, amados e amadas, estamos hoje entrando no livro de Números. E o que nós vamos ver aqui no capítulo 1? Nós vamos ver o que? No deserto, Deus está ordenando o censo, os encarregados sobre esse censo, sobre esse recenseamento, os primeiros resultados do censo e também o ministério especial dos levitas. Saiba, o livro de Números foi dado esse nome que veio da Septuaginta. O que é Septuaginta? É a mais antiga tradução feita no grego do Antigo Testamento. Mas a Bíblia, a Bíblia hebraica, não tem esse nome, esse livro. Tem o nome de escrito no deserto. Porque veja só, veja o versículo 1, diz assim: Então Yahvé falou a Moisés no deserto do Sinai. Então, a Bíblia hebraica, o nome dela, desse livro, é No Deserto. E o que é o deserto, né? A gente já vem vendo sobre isso. É um ambiente, não é nada popular, né? E muito menos desejável. E aqui o deserto é o quê? É uma transição. O povo saiu do Egito, foi liberto pela mão forte do Senhor, do Egito, do mundo, e ele está a caminho à terra prometida, que é a terra de Canaã. E esse caminho é o quê? O caminho é o deserto. E o que nós vemos aqui? Vamos lembrar um pouquinho só. O livro de Levítico, o povo ficou parado ali no Monte Sinai. Ele ficou parado ali por um pouco tempo para receber um manual do viver, como servir a Deus, como estar servindo no tabernáculo, a construção do tabernáculo, como que teria a vida deles em comunidade, tudo tendo foco de adoração e honrar e obedecer a Deus. Agora aqui no livro de Levíticos, nós vamos ver o Senhor já dando uma ordem. E olha só o que diz no versículo 1. Diz assim: No primeiro dia do segundo mês do segundo ano após a saída da terra do Egito. Então o povo, quanto tempo o povo já tinha saído do Egito? 2 anos. E o que nós vamos ver no livro de Números? Nós vamos ver essa peregrinação do povo no deserto. Nós vamos ver os outros 38 anos quando o povo peregrinou no deserto. Então, a palavra no deserto, ela é muito forte, porque aqui vai estar falando de todo o povo que vai ficar esses 38 no deserto. E vamos ressaltar mais uma vez, deserto. O deserto para que serve? Para aprofundar a nossa confiança, a nossa dependência de Deus. No deserto, a gente depende totalmente daquilo que é mais básico, né? Alimentação e água. No deserto a gente anda por fé, a gente não anda pelo raciocínio, porque a nossa natureza do nosso coração, ela vai ser testada no deserto, né? E no deserto o Senhor também se revela a nós e se aprofunda em nós. Agora, o que pode acontecer contrário a isso no deserto? É desconfiar, duvidar da provisão e da bondade e da fidelidade de Deus. Inclusive, nós vamos ver aqui em Números várias coisas acontecendo sobre o que? Murmuração, sobre reclamação, sobre adoração até de outro Deus, também sobre Arão e Miriam falando de Moisés e até próprio Moisés nos seguindo a ordem restrita de Deus. Então nós vamos ver todas essas provações e como Deus conduziu tudo isso. Nós vamos ver o povo não obedecendo o falar de Deus e também quando o povo obedece, que a bênção do Senhor vem sobre eles. E hoje, né? Vamos trazer isso para o nosso dia a dia de hoje. Nós estamos também peregrinando nesse mundo, que o príncipe desse mundo é o maligno, porque esse mundo jaz do maligno. E nós estamos a caminho do quê? Do novo céu e da nova terra. Então hoje nós estamos nesse deserto, o mundo é hostil, mas veja, nós vivemos segundo o quê? A ordenança, a ordem mundial ou a ordem espiritual? Nós vivemos com os nossos olhos postos nos céus. E aqui nessa terra, o que nós somos? Além de peregrinos,
nós somos mordomos de Deus. Então, aqui nós estamos para administrar as coisas do Senhor. E nós também somos o quê? Embaixadores nessa terra, representando o quê? O reino de Deus, trazendo o reino de Deus para essa terra. E nós estamos nessa terra, hoje nesse deserto, desfrutando da misericórdia e da bondade diária do Senhor. Lembra que no deserto eles tinham maná diário e todo dia eles saíam para colher aquela porção do maná diário, crendo que no outro dia teria a porção do outro dia também? Então veja, eles saíam para colher o maná, pegavam a quantidade adequada e depois iam trabalhar esse maná para se fazer um pão, fazer um bolo, fazer outras coisas. Então, tem a parte de Deus e tem a parte do homem. Deus dá e é diário. E não era para pegar para um dia a mais, porque apodreceria. Então, o Senhor está ensinando aqui a depender dele dia a dia. E é isso que nós estamos hoje nesse mundo, a depender do Senhor. Por isso que no deserto nós aprofundamos as nossas raízes em Deus, ou nós vamos ficar murmurando. Então, aqui, Números, nós vamos ver que vai ser uma ótima lição para nós percebermos qual é nossa forma de agir no deserto. Inclusive, se nós vermos a vida de Jesus, assim que ele começou o seu ministério, ele foi batizado. E logo após que ele foi batizado, ele foi enviado para o deserto. O deserto, ele prova também o que está no mais profundo do nosso coração. E se nós realmente olhamos para o Senhor. Sabe uma coisa também interessante? Que para o povo sair do Egito e chegar à terra de Canaã, demorava menos de um mês. E essa travessia foi feita por quantos anos? 40 anos. E nós sabemos que muitos, só a geração nova, que abaixo de 20 anos, que entraram na terra prometida. A geração acima de 20 anos, ninguém entrou pela dureza, pela rebeldia do coração. Hoje o Senhor busca a todo tempo a renovação do nosso coração, a transformação da nossa alma, da nossa mente. Veja, o Senhor não quer que vivamos sem alma, sem mente ou sem coração. Ele quer sim que seja transformado, que seja pela ótica de Deus em nós. Vejamos o que diz aqui no versículo 2 agora. Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel. Esses contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. Veja, o Senhor pede para fazer o censo para aqueles que têm idade acima de 20 anos. Para quê? Para que esses são capazes de sair à guerra. E nós vamos ver esse versículo citado 4 vezes aqui nesse capítulo, vários versículos citando acima dessa idade, capazes de sair para a guerra. Vou fazer um parênteses aqui. Hoje, todos nós somos chamados à guerra, independente da tua idade. Independente se você é muito velho, se você é muito nova. Antes, essa guerra aqui, ela está mostrando uma guerra que seria braçal. Hoje a nossa guerra é o que? Em primeiro lugar, na nossa mente e no nosso coração. Por isso que nós temos que tomar a armadura de Deus, como diz lá em Gálatas, né? Gálatas ou Efésio, agora me confundi. Tomar a armadura de Deus, que é composta o quê? Do capacete da salvação, para guardar a nossa mente, a couraça da justiça para guardar o nosso coração, o cinto da verdade para a gente ter a verdade de Deus em nós, né? E o escudo da fé, para que a gente caminhe por fé e não pelas coisas que se vê. E tomar o que como arma? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, hoje, nós todos temos que estar equipados com essa armadura de Deus, porque a nossa guerra hoje é diária. E vale a pena ressaltar que esse censo ele era feito com objetivo. O quê? Esse objetivo era, o Senhor precisaria saber
o número de pessoas para o quê? Conquistar a terra prometida. Não era simplesmente aleatoriamente para saber quantos eram. O Senhor estava preparando uma nação que para guerrear, para também saber guerrear. Então eles dependiam do Senhor e eles também estavam sendo preparados para guerrear, porque lá no Egito eles eram escravos, eles eram subalternos, eles não tinham essa visão de guerra. E nós, como povo do Senhor, nós temos que ter essa visão de batalha, de nos arregimentar, sabendo que Deus é o capitão do nosso exército, né? Deus está levando eles para a terra prometida, assim como nos levando também. Então tem a fidelidade de Deus e também tem que ter o nosso comprometimento, o nosso envolvimento, que é a nossa obediência, e preparados para guerrear essa guerra de trazer o reino do Senhor para a terra. E também o que? Nós hoje somos tabernáculo do Espírito Santo, e para preservar esse tabernáculo do Espírito Santo é diariamente uma guerra. No versículo 46 diz assim: o total dos recenseados foi 603.550 homens. Então veja só o total que teve desses homens preparados para a guerra. E aqui nós podemos também perceber essa quantidade representando a bênção prometida a Abraão. Lembra que o Senhor falava a Abraão que a nação seria numerosa, que ela seria tão grande que seria como as estrelas do céu e a areia do mar? Porque veja, além desses 603 homens preparados para a guerra, tinha mulheres, crianças, tinha as pessoas mais idosas, então pode pôr aí 2 milhões de pessoas. E hoje, contando toda essa numeração daqueles que aceitaram o Senhor, do povo de Israel, se cumpriu, né, a promessa feita a Abraão, que é estrelas dos que seriam numerosas como as estrelas do céu e a areia do mar. E esse exército hoje, que nós estamos inseridos nele, está registrado aonde? No livro da vida. Então, o meu nome, o teu nome, ele está recenseado hoje no livro da vida. Então, não importa como você começou a tua vida, importa como você vai terminar. Vamos permanecer firmes para continuar com o nome ali, como exército do Senhor no livro da vida. Observando novamente esse número grande de homens preparados para a guerra, o que a gente tem que tomar muito cuidado, que não é questão de número, pois quem vence a batalha é a bênção e a mão de Deus, que vem por meio da obediência. Então não é a força militar, mas é a força de Deus que vence a batalha. E isso nós vamos ver ao longo do livro de Números, e nós vamos ver ao longo da Bíblia como isso o Senhor ressalta. Porque quando o povo está em consonância com o Senhor, está obediente, está seguindo ao Senhor, a bênção do Senhor está com ele nas batalhas, independente do número de homens que exista. Agora, a partir do versículo 47, nós vamos ver o que? O ministério especial dos levitas. Os levitas, eles não eram contados nesse recenseamento, porque eles eram aquela tribo que seria o que? Voltada para cuidar das coisas de Deus. E veja o que diz o versículo 53, como a forma que os levitas iam acampar, porque cada tribo ia acampar numa determinada posição. Agora, olha os levitas como iria acampar. Versículo 53. Os levitas, porém, acamparão ao redor do tabernáculo. Desse modo, a ira divina não cairá sobre toda a comunidade de Israel. Os levitas terão a responsabilidade de cuidar do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança. Olha só, eles seriam como muros ali, para guardar o quê? Desse modo, a ira divina não cairá sobre toda a comunidade de Israel. Eles iam ser como um muro acampando ao redor do tabernáculo. Então, eles estavam guardando ali o tabernáculo, tanto de uma invasão externa, como também dos pecados do povo. De que forma? Levando o quê?
a cumprir as ordenanças que o Senhor estava dando, a conduzir o povo de Israel, né? Os levitas zelariam pela forma de adoração, pela forma que o Senhor tinha ordenado, todas as coisas que ele deu ali próximo ao Monte Sinai, para guardar tudo aquilo que o Senhor havia ordenado. E também trazendo hoje para a nossa realidade, nós também temos os inimigos. Nós temos os inimigos externos e nós temos o inimigo interno. Nosso inimigo interno está muito voltado à nossa alma, que envolve o ego. Quando a alma não está voltada para as coisas do Senhor, ela está na linha do ego. E quando a nosso corpo não está voltado também para sujeitar a terra, ele está o quê? Na carne. Então hoje nós temos esses dois inimigos internos, que é o nosso ego e a nossa carne. E os inimigos externos, eles vêm tanto de fora, como também são a permissibilidade que nós damos o quê? Para ficar, o que nós vamos ver, com quem nós vamos andar, o que nós vamos ler, o que nós vamos ouvir. Esses são inimigos externos que a gente deixa entrar dentro de nós. E muitas vezes a gente fica buscando outros tipos de inimigos, mas os maiores inimigos são esses. Então vamos estabelecer muros ao nosso redor, muros o quê? Que nos levem a olhar para as coisas do alto e viver o quê? No Espírito. Outra coisa que é muito interessante nesse livro a gente observar, aqui em Números 1, é o princípio da família. Era contado o quê? Contado conforme família, com cada homem ali da família. Então a família é o núcleo, é o início de tudo. O princípio da palavra, ela tem a base na família. Veja, na família um conhece um ao outro, cada um sabe da necessidade maior um do outro e nós podemos carregar os fardos uns dos outros. E nós temos também aqui relevância em duas famílias, a nossa própria família e a família da fé. Então, lembrando que a nossa família em particular, as famílias fracas, elas influenciam na vida da igreja, levando uma vida da igreja fraca. E uma igreja também onde não há união entre os irmãos, como uma família, como o jeito que o Senhor quer, enfraquece o canal de Deus para trazer o reino de Deus para essa terra. Porque o Senhor mandou a gente sujeitar e governar essa terra. Então, quando nós estamos unidos como família, nós podemos o que? Estar como um exército e o Senhor nos governando. Agora perceba, o Senhor também está fazendo o censo hoje, né? Pois estamos a caminho da Nova Jerusalém, né? Do novo céus e na nova terra. E como você, como eu, estamos nos apresentando nesse censo? Lembre-se, existe uma batalha diária, tanto individual como coletiva. A individual, como eu acabei de falar, está aí no nosso ego, na nossa carne. A externa, como nos portamos aqui nesse mundo, o que nós permitimos que entre pelos órgãos do sentido em nós. E temos a batalha coletiva como igreja, seguindo um falar profético. Então, como nós estamos nos preparando dia a dia? Estamos nos permitindo ser preparados para a guerra? Ou melhor, estamos sendo vencedor diariamente nessa guerra? O vencedor não é amanhã, vencer essas pequenas batalhas diárias para que a gente vença o quê? A batalha final e nós recebamos o quê? A coroa da vida. Olha, eu gosto muito de uma frase que diz assim: não importa o seu início, e sim importa o seu final e a estrada por onde você está percorrendo, qual direção que você está indo. Então não se importa como foi seu dia ontem, perceba como vai ser a partir de agora. O que interessa é a decisão que você está tomando agora. Faça isso agora. Lembre-se, o poder começa no agora. Caminhar sendo vencedor é dia a dia e é no sangue de Cristo. Aleluia por nós termos começado hoje o livro de Números, por essa graça que o Senhor está nos dando de nós conhecermos mais Ele em profundidade. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade?
Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.